Boa noite. O friozinho tá grande, né? Muitas pessoas ainda não chegaram, mas graças a Deus, né, por estarmos aqui. Então vamos iniciar o nosso culto de louvor ao nosso Deus. Eu gostaria de ler um versículo da palavra do nosso bom Deus para nós iniciarmos, que está lá em Jeremias, capítulo 10, no seu versículo 6. Diz assim aos nossos corações: Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande o teu nome em poder. Nós não vamos conseguir de maneira nenhuma, não é, descrever o quão grande é esse Deus, não é? Mas que nós possamos, através das nossas vidas, dos nossos atos e das nossas atitudes, mostrar para todas as pessoas, principalmente aquelas que nos rodeiam, os nossos familiares, os nossos parentes, que Deus vive em nós e que todas essas pessoas possam realmente enxergar a grandeza do nosso Deus em nossas vidas. Então vamos nos colocar em pé e vamos louvar ao nosso Deus através desse primeiro cântico que fala que realmente não há Deus maior. Não existe outro Deus como este nosso Deus, ao qual nós estamos louvando, glorificando. Então vamos louvar a Ele.
foi o intuito da criação do nosso Deus, não é? Para que nós possamos louvar e glorificar o teu santo nome. Amém? Podeis assentar. Mesmo assentados, eu convido a cada um se colocar na presença do nosso Deus em uma oração. Então, neste momento, abaixe sua cabeça. Se coloque na presença desse Deus maravilhoso. Esse Deus ao qual nós acabamos de louvar. E dizer com todas as letras que não há Deus maior. Amém. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como esse nosso Deus. Que nós possamos sempre nas nossas vidas, aonde nós estivermos, que nós possamos demonstrar o quanto esse Deus é grande, o quanto esse Deus é maravilhoso em nossas vidas. Então fale com Ele neste momento. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por este dia, por estarmos aqui, ó Pai, na parte da manhã, em escola bíblica dominical, e também, ó Pai, por estarmos aqui nesta noite, para juntos, ó Pai, como igreja do Senhor, louvar e adorar o Teu santo nome. Muito obrigado, ó Pai. Obrigado pela oportunidade, pelo privilégio, pela felicidade, o contentamento de nós estarmos aqui, ó Pai, de nós estarmos aqui para rendermos glória ao Senhor. Esteja conosco, ó Pai, neste culto que está iniciando neste momento. Coloque sua mão, ó Pai, em nossos corações, em nossos entendimentos. Quebrante, ó Pai, os nossos corações, as nossas vidas, para que nós possamos, ó Pai, neste culto, ó Pai, sair não como entramos, mas que nós possamos sair daqui, ó Pai, cada vez mais desejosos, ó Pai, de louvar ao Senhor, de pregar, ó Pai, o Teu Evangelho. Esteja conosco, ó Pai, neste culto, todo momento do culto, nos louvores, nas orações, na mensagem da Tua Palavra, ó Pai, para que a mensagem, ó Pai, venha de encontro, ó Pai, aos nossos corações. Que a mensagem, ó Pai, possa falar no coração de cada pessoa que está aqui presente, Senhor. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nesse instante vamos falar esse versículo, né? Versículo tão pequeno, né? E eu falei hoje pela manhã que é um grande poder que Deus coloca, né, em nossas mãos, que é o poder da oração. Então vamos falar primeiramente o versículo e após a sua referência, todos juntos. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Mais uma vez. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Amém? Que Deus seja digno abençoar a leitura de sua palavra. Vamos continuar louvando através desse próximo cântico. Quero consagrar o meu lar a Ti, com o nosso futuro pra Te servir.
glorificará a tua presença. Com um bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Amém? Que essa seja realmente uma verdade, né, em nossas vidas. Que nós possamos servir ao nosso Senhor, não somente no nosso lar, mas em todos os lugares em que nós estivermos. Amém? Vamos nos colocar em pé desta vez e vamos continuar louvando através desse próximo cântico. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Amém? Esse próximo cântico será a oportunidade de nós nos cumprimentarmos e já quero agradecer àqueles que estão nos visitando. Muito obrigado por sua visita, que possa se sentir bem em nosso meio e possa retornar para junto nós continuarmos a louvar o nosso Deus, tá? Então, enquanto nós estivermos louvando através desse próximo cântico, cumprimente-se um ao outro, diga realmente que você quer ser, né, uma bênção na vida do seu irmão, do seu amigo, e que possa falar o quanto você ama estar aqui junto com ele louvando ao nosso Deus. Não quero viver
para mim mesmo. Eu quero servir e o amar, irmão, compartilhar e dividir tudo que tenho com você. O meu amor, meu coração, meu lar e até o pão. O amor é maior e em Jesus eu e você somos um. Eu quero ser uma bênção pra você, o aceitando assim como é, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus eu amo você. Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus eu amo você. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus eu amo você. Em Jesus eu amo você. Amém? Podeis assentar. Boa noite, pessoal. Estão animados? Chuva. Que benção, chuva de bênção, né, Alexandre? Ok, gente, a gente vai orar hoje pelo pastor Moisés. Que bênção. Ah, deixa eu passar aqui. Pastor Moisés, ele trabalha onde mesmo, dona Laura, lembra? Uma cidade bem legalzinha, com nome bem católicozinho. Isso. Santa Isabel do Rio Negro. Sabe por quê? Porque tem outra Santa Isabel do Pará, né? Olha, tantos nomes aí. Muito bem, tá aí a figura, família bacana, né? Aqui tá só já os caçulos, porque é bem grande a família. Ele é bem animadinho, sabe? Os filhos, inclusive, amados, um dos filhos dele, ele é pastor, né? É de uma igreja também Santa Isabel, é a igreja 24 de dezembro. O filho fez curso aqui no Sul, no Porto Alegre, e hoje está servindo lá, juntamente com seu pai. Eu acho que ele vai continuar futuramente a obra também, juntamente com seus familiares. Então, uma grande bênção. Está aí o pastor Moisés, dona Dulcineia, os filhos de Moisés, Joelson, Jéssica, Josiana e Jonatas. E eles estão fazendo um grande trabalho lá naquela região. Santa Isabel é apenas um polo de apoio, tá? Ele tem alguns trabalhos nos ribeirinhos, onde ele tem igreja lá já implantadas, e assim plantando outras, e algumas comunidades indígenas também. Então, uma grande bênção, alguém nos representando lá, certo? Amém? Amém. Então, vale a pena, amados, investir, tá bom? Adriana, você pode orar por essa família maravilhosa? Pode vir aqui. Está cobrando sacrifício também, né? Fica à vontade, irmão. Oremos. Santo Deus, amado Pai, primeiramente agradecermos por estarmos na Tua casa para aprender mais de Ti, Senhor.
Em especial, colocamos em teu altar de glória a vida desse missionário, esse seu servo fiel, pastor Moisés, Senhor. Cuida dele, capacita, dele e da sua família, seus filhos, Pai. Guarde-os de todo mal, Senhor amado. Que o Senhor possa, nesse mês de missões, tocar os nossos corações, Senhor, para que possamos ser fiéis às ofertas missionárias e assim, Pai, continuar nessa obra maravilhosa que agrada muito a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço por tudo que Ele tem feito lá, Pai amado. Amém. Amém. Muito obrigado, minha irmã. E agora nós veremos um vídeo feito pelo pastor Josué. Já está no gatilho aí? Pastor Josué, ele está com o projeto Grande Manaus. Tem uma igreja na cidade de Manaus, como também nas redondezas de algumas cidades menores, próximo à capital. Então, um homem realmente que merece também a nossa oração e apoio. Vamos lá. Gostaria que você parasse 2 minutos. Será que dá? Só para você orar pelo ministério aqui no Amazonas. 2 minutinhos só. Ora pelos povos, pelos obreiros do interior, que são muito escassos. E a mão de obra é muito difícil aqui pela distância, pela dificuldade, né, do trabalho. Gostaria que você estivesse orando 2 minutos pela região. Não só por mim, não, mas pela evangelização nesta região do Amazonas, tá bom? Valeu. Amém. Vamos orar por eles, não é mesmo? Tá vendo que luxo? Esses barcos, as redes artadas ali. É bom viajar, viu, senhor Rodolfo? Esses barcos aí, dá para ver a paisagem. Alguns você sai de um lugar e passa o dia inteiro, você aparece o lugar que você saiu. Então é muito veloz a coisa aí. Então ele tem viajado bastante por esses lugares, feito um grande trabalho. E nós nos sentimos assim, orgulhosos de tê-lo como nosso representante lá naquela região. E vou pedir neste momento que o pastor Mark, ore por ele, pastor Mark. Querido Pai, neste momento nós estamos querendo colocar debaixo do glória e a família, esse trabalho que ele está fazendo lá no Amazonas, Senhor, que o Senhor pode abençoar essa obra, abençoe ele nessas viagens, que são viagens que ele está pregando e ensinando a palavra de Deus, que o Senhor pode tocar os corações das pessoas. Ajude ele também, cada viagem, Senhor, orando como ele está aqui, nos ensinando e apresentando e nos mostrando a obra, Senhor. E nós pedimos que o Senhor pode ajudar ele no sustento, tanto no sustento também, o Senhor pode proteger ele, enquanto ele está trabalhando, tanto que não é fácil, mas ele está representando o Senhor também, representando nossa igreja lá. Amém. Amém. Ok? Tá aí 2 missionários, né? Ao qual a nossa igreja, graças a Deus, tem contribuído, ajudado, né, financeiramente esses pastores. E eu tenho repetido aqui na igreja, né, já que é o mês de missões, que tem 3 maneiras de nós ajudarmos, né, fazermos missões. Quais são as 3? Indo, orando. Exatamente, né? Alguém aqui vai? Quem aqui vai? Bruno, Alexandre? Alguém vai? Não, né? Então, só sobrou 2. Não é isso? Orando, né? Qual foi o versículo desta noite? Orai sem cessar. Um poder muito grande, né, em nossas mãos, que muitas vezes nós não estamos utilizando. E a outra é contribuindo, né? Se nós não estamos indo, só podemos orar e contribuir financeiramente para que esses valentes, né, possam realmente, através das nossas contribuições, a nossa ajuda, que nós sabemos que não é nada nosso, né? Todo ouro e toda prata é do nosso Deus. Ele quer nos usar, né, para que nós possamos ajudar, né, a quem realmente está lá no campo missionário pregando o evangelho dele. Então, que nós possamos fazer a nossa parte, né, orar
e também contribuir. E falando exatamente sobre isso, né, nós iremos, a partir desse próximo cântico, entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas, né, ao Senhor. E as ofertas também de missões, né? Então, aqueles ainda que não entregaram, né, aquele compromisso de fé com missões, né, que ainda não orou, não ore a Deus, né, que Deus coloque em seu coração o valor que vai contribuir mensalmente para que nós possamos realmente, né, fazer essas duas coisas que sobrou para nós, orar e contribuir. Coloque esse compromisso de fé aqui no gasofilácio até o dia 29 de setembro, né, para a igreja saber o orçamento que nós teremos para o ano que vem para passar para esses missionários, ok? Então, nesse próximo cântico, que é um cântico novo, né, no nosso repertório, no repertório aqui da igreja, vamos nos colocar em pé neste momento. Será a oportunidade de você entregar os seus dízimos e ofertas. E esse cântico é um cântico muito bonito, né, que toca aos nossos corações e traz uma grande verdade, né? Muitas vezes a gente fica pensando, né, que nós não temos como contribuir, mas ao invés de ficar pensando nisso, que nós possamos confiar. Porque, como eu disse, toda a prata e todo o ouro é de Deus. Se nós confiarmos, se nós tivermos fé, Ele fará com que o ouro e a prata cheguem em suas mãos para que você possa contribuir. Então vamos louvar ao nosso Deus. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios no campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e mares do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios no campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e mares do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei
Senhor. Minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Amém? Nesse instante vamos ter uma palavra de oração. Vou pedir para as crianças virem aqui à frente. Então oraremos, pelas crianças, pela professora, pelos dízimos e ofertas recolhidos e também pela mensagem desta noite. Alguma criança quer orar? Consiga entender as tuas palavras sobre entender. Consiga aprender mais sobre ti e sobre esse Senhor. Em nome do Pai. Amém. 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 Muito bom, viu? Parabéns. Podeis assentar, pastor Toledo. Ok, amados, nós estamos aí bastante animados, um friozinho bacana. E estão bem? Estão bem, gente? É porque eu vi o Alex falar amém, ninguém respondeu nada. Amém? Amém. Agora sim. Está com a gente aqui o pastor Marcos de manhã, né? Eu vi você falando que foi internacional, né? Eu vi gente falando inglês aqui. Olha, depois tem outros lados. Inglês. Isso. Então, ele vai continuar pregando hoje, o pastor Marcos, uma carta missionário americano. Chega aqui, pastor. E está lá quem não conhece sua esposa, dona Dana, que já namora com ele há mais de 40 anos, é isso? Casado? Fica à vontade, pastor. 29 anos. É. Muito bem. Vamos ler nossos livros hoje à noite, tá? Em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, hoje à noite. Eu queria falar um pouco sobre essa passagem hoje à noite. E eu peço a vocês, orem para mim e para a irmã Dana. Nós vamos viajar essa terça-feira agora. A gente vai visitar nosso filho em Florianópolis. E depois a gente vai para os Estados Unidos por 4 meses. Então, ora para nós, mas a gente volta, tá? Dia 15 de fevereiro já está marcado, já está pago. Então, dia 15 de fevereiro estamos de volta. Eu acredito que essa vai ser a última vez, pastor, que nós vamos estar aqui. A próxima vez vocês vão estar no alto prédio. Amém? Eu tenho certeza até fevereiro, com certeza. Mas hoje à noite eu quero falar um pouco sobre um assunto se está... Isso mesmo. Hoje à noite eu estava, e essa semana estava meditando, estava pensando sobre o nosso tema desse mês das missões. Nós conversamos bastante hoje de manhã e cada dia vocês estão falando bastante sobre os nossos missionários que estão em quantos projetos? Quantos projetos? 18? Vamos, gente. 18, 19. 19. Com o pastor Silva, 19. E tem mais 8 projetos que estamos querendo colocar, né, pastor? Isso. Então, eu estava pensando sobre isso, eu estava pensando em Lucas capítulo 5, porque Lucas capítulo 5, nós vamos notar versículos 1 até versículo 11. Mas antes de nós chegarmos naquele ponto, eu coloquei 2 palavras aqui, derrota e vitória. Sabe por quê? Porque hoje em dia, nós temos muitas pessoas que estão deprimidos, estão frustrados, têm bastante dificuldades, e vocês conhecem.
Nem somente dentro da igreja e fora da igreja também. Vocês podem notar muitas pessoas neste mundo que estão tendo problemas. Mas deixe-me dizer uma coisa para você. O propósito de Deus, realmente para seus filhos, é vivem em vitória. Se a gente pensa sobre isso, a gente pode notar que essas pessoas, talvez essa moça, a gente não conhece ela, mas talvez ela esteja triste, estava pedindo a Deus para ajuda, um socorro, tentando achar esse rapaz aqui que eu coloquei. A gente não pode nem ver o rosto dele, mas podemos imaginar a situação. Quantas vezes nós também estamos na mesma situação? Quantas vezes na sua vida e na minha vida essas coisas acontecem? Quantas vezes a gente pensa no mesmo jeito que ele? Na verdade, ninguém, nós vamos notar nesses versículos 1 a 11, ninguém gosta daquela palavra no início, derrota. Quem gosta de perder? Ninguém. Eu não gosto, eu tenho certeza que você não gosta também. Eu coloquei uma lista aqui das coisas da vida, dia em dia, né? Por exemplo, nos esportes. Quem gosta de perder? Ninguém. Se você tem o seu time favorito, ninguém gosta de ouvir que seu time perdeu. Posso imaginar isso. Mês que vem, o pastor Washington, que vocês não conhecem, mas o pastor Washington que trabalha conosco em Paraisópolis. Ele vai conosco para os Estados Unidos por um mês. Ele vai pregar em várias igrejas lá. E ele falou, pastor, sabe, um dos meus sonhos é para conhecer o time de vocês. O Dallas Cowboys. Eu falei, eu também, pastor. Eu nunca assisti um jogo de futebol americano. Sabe por quê? Porque custa bastante. Eu falei, pastor Washington, então vocês vão assistir pelo TV. A gente pode passar no estádio, a gente pode passar em frente do estádio, até nós podemos fazer a gente pode passear lá, mas para assistir o jogo não dá. Não é justo que você, pastor, não é justo, pastor, que você passe e assista um jogo que eu tenho 58 anos, vou fazer 58 anos, e eu nunca assisti. Então, mas a gente precisa lembrar isso. Nós estamos querendo alegria, estamos querendo vitórias na nossa vida. Então, quem não gosta de perder nos esportes, nem nos negócios, eu coloquei nos negócios também. Eu não acredito que ninguém gosta de perder nos negócios. Se você está fazendo um negócio entre suas famílias ou seu trabalho, ninguém gosta de perder a vitória, né? Também, na Bíblia, se a gente pode imaginar a Bíblia, eu coloquei só algumas pessoas aqui, tipo Jó, perdeu tudo. Se você ler o livro de Jó, ele perdeu tudo. Os filhos, os animais, tantas coisas que ele perdeu na vida. A única pessoa que não perdeu realmente é a esposa, falando sobre as coisas que você perdeu. E Jó perdeu bastante coisas na vida, até perdeu o seu próprio filho, por causa dos pecados que aconteceram na vida dele. Eu coloquei também Paulo, que nós conversamos um pouco sobre Paulo hoje de manhã. E se lembra aquela pessoa que nós ensinamos hoje sobre Paulo, a vida de Paulo? Quantas coisas que ele perdeu? Quanto tempo ele ficou na prisão? Quanto tempo ele estava tentando conseguir as coisas? E ele estava em frente do rei hoje de manhã, eu ensinei sobre isso. Mas com certeza Paulo ia dizer, eu perdi bastante coisas, mas eu não perdi a alegria que eu tinha. Se lembra quando ele estava na prisão? Estava até cantando. Então Deus é um Deus que realmente quer as vitórias da nossa vida. Eu estava colocando algumas imagens aqui. Quando nós estamos cantando, esses louvores realmente são as bênçãos para nós. Amém. Quando nós estamos cantando, vocês estão lembrando sobre as palavras daqueles cânticos que são bonitos, né? Que as palavras que as pessoas estavam escrevendo, deixa a pessoa com mais alegria. Essas fotos que eu coloquei, as pessoas que não estão tristes,
Realmente estava com alegria. Eu notei aqui algumas imagens que eu achei no internet interessante. Essas pessoas provavelmente estavam com um vício, ou estavam tentando achar uma saída na vida. E graças a Deus, eles receberam uma vitória. Então hoje, vamos notar em Lucas capítulo 5, eu quero que vocês notem esses versículos. Em versículo 1 a 11, nós vamos começar com o versículo 1, e vocês vão notar, assim, está dizendo, e aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago, como chama o lago? Lucas capítulo 5? Exatamente. Eu fiz uma pesquisa esta semana sobre esse lago. Qual era o tamanho? Porque eu gosto de visualizar as coisas. Eu quero tentar achar uma maneira que eu possa imaginar onde eles estavam. Então, nós temos aquela represa aqui, chamada, como chama aquela represa? Billings, né? É mais ou menos o que eu entendi. Você pode notar vários lugares no internet e faz a pesquisa, está dizendo que aquela represa é tal tamanho. Eu achei mais ou menos no meio, está dizendo 175 quilômetros quadrados, mais ou menos. O tamanho é enorme, né? Quando você nota aquele lago onde eles estavam, quando Jesus estava ensinando, que a gente vai notar logo, realmente foi um tamanho mais ou menos aquele lago no outro livro, no outro evangelho, você vai notar o Mar da Galileia. Mesmo lugar, só que mudou o nome, né? É mais ou menos 166 quilômetros quadrados. Então, mais ou menos do mesmo tamanho. Você pode imaginar aquela represa que fica perto daqui. E ele estava ensinando. Na verdade, os povos estavam chegando. A multidão estava, versículo 1, estava dizendo que apertando a multidão. Por que eles estavam chegando lá? Porque eles chegaram até Jesus. Justamente, se você volta para o capítulo 4, você vai notar tantos milagres que aconteceram naqueles tempos. A gente notou até a sogra de Pedro, versículo 38 até 44, de capítulo 4, até ela foi curada. E aqui está dizendo em versículo 40 e 41 de capítulo 4, está dizendo muitos enfermos chegaram lá, muitos que tinham doenças chegaram a Jesus e ele curou eles. Também versículo 41, e também de muitos saem demônios, clamando e dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele repreendendo-os, não os deixava falar, para sabiam que ele era Cristo. E saindo daquele lá, versículo 42, sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. E a multidão o procurava. Eles estavam tentando achar Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus fez uma diferença na vida deles. Jesus estava fazendo bastante milagres naquele tempo. Se nós podemos imaginar quantos milagres que Jesus fez. Alguém pode achar João capítulo 21, versículo 25? João capítulo 21, versículo 25, e ler para mim. É interessante porque estava nos mostrando que nem somente os milagres que Jesus fez entre os evangelhos, que a gente podia notar 37 milagres, João capítulo 21, 25, fala muitas coisas que Jesus fez. Se você achar, pode ler para mim. João capítulo 21, versículo 25. Qualquer pergunta. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros. Nota a última parte. Cuida que nem ainda o mundo todo poderia contar os livros que se escrevesse. Interessante. Jesus fez tantas coisas, tantos milagres. Nesse versículo está dizendo bem mais do que aquela 37 que nós temos na palavra de Deus. Então, quando nós chegamos em versículo 1 de capítulo 5 de Lucas, por isso
as pessoas estavam tentando aproximar, tentando achar Jesus. E nota o versículo 2 de capítulo 5. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Vamos parar um pouco aqui. Quantos barcos estavam lá? 2. Interessante, esses pescadores, com certeza estavam cansados, vamos colocar algumas palavras, estavam frustrados, estavam pouco provavelmente desanimados, porque eles estavam trabalhando toda a noite. Provavelmente está dizendo, poxa vida, a gente perdeu. Aquela palavra no início, derrota. Poxa vida, nós que somos pescadores, estamos tentando pegar os peixes. Só que eles não conseguiram. Estava lá, está dizendo que ele estava lavando as redes. Estava pronto para voltar para casa. Cansados. Minha pergunta para vocês e para mim. Quantas vezes nós também estamos cansados, estamos frustrados, estamos desanimados? Porque se você dizer para mim, você nunca está desanimado. Acho que está mentindo. Porque eu posso dizer para você, às vezes, eu sou desanimado. Eu preciso me levantar e dizer para que Deus vai ter a vitória. Mas se lembra quando eu falei com vocês já várias vezes, mas já faz 2 anos, quando eu tive aquele infarto, 2 anos e pouco. Eu pensei sobre aquele dia 7 de janeiro em 2017. Eu não estava planejando ter um infarto, não. Eu não estava planejando ficar nos Estados Unidos por 7 meses. Mas Deus tinha um outro plano. Como Ele tinha um plano para esses discípulos, Ele tem um plano para você também. Ele tem um plano para você, para a tua família. Ele tem um propósito para a nossa igreja. Amém. Quando a gente nota aquela placa com tantos missionários, Deus está abençoando vocês. Sabe por quê? Porque vocês nem somente estão saindo do seu bairro, mas vocês estão em muitos lugares hoje à noite. Eu não sei exatamente onde o pastor Josué, né? Josué está neste momento. Eu não tenho nenhuma ideia. Pode ser que ele está numa viagem, mas com certeza ele está pregando em algum lugar. E nós estamos investindo neste lugar. Outro pastor Moisés, outros pastores, sabe, pastor Josué, pastor José Siqueira, hoje de manhã comentamos sobre ele também. Eu tenho certeza que ele está pregando neste momento, bem provavelmente, né? Eu recebi nós estamos ajudando um rapaz que está na igreja do pastor José, e eles estão começando uma outra congregação, vamos dizer, ponto de pregação, em uma cidade chamada Bravo. Eu não posso imaginar morar numa cidade chamada Bravo, pastor. Melhor mudar o nome para Alegria. Mas ele está começando uma igreja em uma cidade chamada Bravo. Irmão Jarbas, nós estamos ajudando ele, sustentando ele, começar esta obra. Eu recebi as fotos hoje. Hoje foi o primeiro dia que eles tiveram um culto de manhã. Eles começaram com um café e tudo isso. Eles tinham bastante gente. Sabe por quê? Vocês estão investindo no trabalho do pastor Josué, o pastor José Siqueira, e agora está plantando outra igreja, mais ou menos uma hora de lá, chamada uma igreja batista em Bravos. Então, Deus tem um plano. Quando a gente nota aqui no versículo 3, outra coisa que eu achei interessante, e entrando num dos barcos, que era de Simão. Eu estava imaginando isso também. Não está escrito lá. Vocês têm que imaginar
a situação, como eu falei, você tem que imaginar naquela empresa que fica perto daqui. Estavam imaginando, eles estão lavando a sede de tudo isso, estavam planejando voltar para casa e de repente Jesus falou assim, Simão, eu estou precisando do seu barco. Está dizendo aqui que entrou num dos barcos, mas eu não tenho nenhuma dúvida que ele pediu. Porque sabe uma coisa, Jesus nunca vai entrar na sua casa sem a permissão de você. Ele nunca vai emprestar uma coisa sem pedir. Eu não tenho nenhuma dúvida que naquele dia, ele provavelmente falou assim, Simão, eu estou precisando do seu barco. Pode ser? Porque naquela capítulo 4, o que aconteceu? Ele curou a sogra que estava doente. Então Pedro, o Simão, ele estava notando o que Jesus fez. Então, com certeza, ele emprestou o barco. Mas minha pergunta para mim mesmo e você hoje à noite, quais são as coisas que Deus quer emprestar de você? Quais são as coisas? Pode ser que é seu barco. Eu sei que talvez você não tenha um barco. Pode ser seu carro, pode ser sua vida, pode ser suas financeiras. Não sei. Mas minha pergunta é, quais são as coisas que Deus está dizendo, você pode emprestar para mim? Eu estava imaginando quantos missionários, esses missionários, a gente já notou várias vezes nós estamos nas últimas semanas notando as crianças dos missionários. E eu estava imaginando quando eles estão crescendo, e suas crianças também, se eles estão crescendo, depois vai ser uma criança, e depois adolescente, depois jovens. Mas se Deus chama Sofia, seu filho, você pode emprestar para Deus? Uma boa pergunta. Porque nós temos que lembrar isso. Às vezes ele vai pedir uma coisa para nós. Então ele entrou no barco, aqui versículo 3, pediu que o afastasse um pouco da terra e assentando-se ensinava do barco a multidão. Também eu estava pensando, o que ele estava ensinando? O que Jesus estava ensinando? Já fez tantos milagres. Então, com certeza, ele estava ensinando como pessoas podem chegar no céu. Eu não tenho nenhuma dúvida. Ele estava mostrando o plano. Porque Deus tem um plano. Ele tem um plano para chegar no céu um dia. Por Jesus Cristo. Então, Jesus provavelmente estava ensinando eles. E versículo 4 diz, e quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te do mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Vamos parar um pouco aqui. Jesus deu as instruções, depois ele acabou de falar, vai para o mar. Versículo 5, aquela palavra mestre. Aquela palavra mestre aqui, normalmente a gente pensa sobre quantas vezes está mostrado nos evangelhos aquela palavra mestre. Mas quando eu estava fazendo uma pesquisa sobre essa palavra, a palavra mestre nesse sentido foi a única vez que está traduzido mestre. Quando você volta para a palavra em grego, esse mestre aqui significa comandante, o líder. Então Pedro estava dizendo, comandante, a gente vai para o mar alto. Comandante, nós vamos lá. Apesar que nós não conseguimos nada ontem à noite. Apesar que a gente conhece o mar bem. Até a gente conhece onde os peixes ficam. Mas ontem à noite a gente não conseguiu nenhuma. Então, nada apanhamos, mas
Sobre a tua palavra lançarei a rede. E eles chamaram Jesus o mestre, o comandante. Nós vamos, por causa de tuas palavras, nós vamos. E fazendo assim, colherem uma grande quantidade de peixes, rompemos-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. Interessante aqui, versículos 6 e 7, os companheiros. A gente vai notar no versículo 11 quem foi. Mas o que eles estavam imaginando? Pedro, a gente não vai para o mar de novo. Pedro, nós estamos lavando as redes. Vamos parar, vamos para casa. Quantas vezes acontece em nossa vida, gente? Que nós estamos prontos para ajudar na vida dos missionários. Quantas vezes Deus está nos chamando? Quantas vezes Deus está querendo emprestar uma coisa de nós? E nossos companheiros da vida, não faz isso não. Os companheiros provavelmente estavam dizendo, eu vou para casa, de jeito nenhum eu não vou. Mas provavelmente ele estava lavando as redes, estava preparando as coisas para voltar para casa, provavelmente tomar café e dormir. Porque imagina, ele estava trabalhando toda a noite. E eles não conseguiram. E aqui está dizendo, em versículo 8, e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, nota que a palavra mudou, Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Ele mudou mestre, comandante, para a palavra Senhor. Sabe por quê? Se Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é quem cuida de tudo. Imagina nesses versículos 4 até versículo 8, nem somente os discípulos, nem somente ele usou aquele barco de Pedro, Simão Pedro, mas até os peixes. Já pensou sobre os peixes? Os peixes naquela época. À noite, os discípulos, eles sabiam onde ficam os peixes. Mas eu estava imaginando, até eu estava brincando com o Imandano sobre isso. Imagina, olha, Deus falou assim, peixes, fica afastado, fica lá, no seu cantinho. Você não vai, hoje à noite, você não vai para a rede, não. Fica aí. Até os peixes obedeceram. Porque Deus tinha um plano até para os peixes. Os peixes, fica lá. Fique quieto no seu cantinho lá, tá bom? Próximo dia, você vai para a casa de Pedro e os outros. Engraçado, mas é verdade. Se a gente imagina os peixes, estava lá. Estava provavelmente no mesmo lugar que Pedro e os outros companheiros, eles conhecem bem. Até os peixes obedeceram a Jesus. Porque está dizendo aqui no versículo 9 e 10, pois que o espanto se apoderaram dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também, nota aqui, de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Quando a gente nota versículo 9, aquela palavra, o espanto, significa que eles estavam realmente, naquela palavra, se você nota no dicionário, está dizendo surpresa causada por alguma inesperado. Ou eles não estavam esperando que nada ia acontecer. Vocês notam aquela palavra, aquela imagem aqui? Eles não estavam nem esperando que ia acontecer. Então, por isso, versículo 9 e 10
está dizendo que eles mesmos, e nós, quantas vezes nós pensamos, puxa vida, nem estava imaginando ia acontecer. Se a gente pode pensar sobre nosso prédio que estamos construindo, se nós podemos imaginar, eu não sei, 10 anos atrás, se vocês podem imaginar, 9 anos atrás, que nós vamos estar em 18 projetos e mais 8 na espera, ou 19, vamos dizer. Deus está trabalhando. Quantas vezes na sua vida você fica surpreso, fica, puxa vida, não sei como Deus está fazendo isso na minha vida. A promessa de fé, compromisso de fé com missões. Ou a gente pode colocar promessa. É uma promessa entre você e Deus. Eu não posso imaginar. Como eu falei hoje de manhã, eu comecei a dar para missões quando eu tinha apenas 14 anos. 14 anos, mais de 40 anos, eu estou e nós estamos participando. E eu não podia imaginar quantas vezes Deus falou assim, vocês vão dar tal valor este ano para missões. Como eu ensinei hoje de manhã, não é valor que você tem na sua agenda que, eu posso dar X para as missões. Não é assim. É como Deus toca o teu coração e Ele fala, você vai dar X para missões. E Ele vai. Eu não tenho nenhuma dúvida, dia 1º, dia 2 de cada mês, a gente coloca nosso dízimo, nossas ofertas e nossa promessa da fé para missões, porque eu sei que Deus vai providenciar. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. E esses discípulos estavam com surpresa, inesperada, está dizendo, versículo 9. Foi Tiago e João, aqueles 2 filhos de Zebedeu, e também estava dizendo Simão Pedro, não temos porque hoje serás pescador de homens. Versículo 11, terminando hoje à noite. E levando os barcos para a terra, está dizendo, deixaram tudo e o seguiam. Para mim, gente, quando a gente pensa sobre essa história, os primeiros discípulos, os discípulos que estavam seguindo Jesus, os discípulos que notaram os milagres no capítulo 4, aqueles homens que tinham dúvidas, como nós, que às vezes nós vamos colocar lá, derrota ou vitória. O que você quer? Eu coloquei aqui, quais são as suas derrotas? A sua vida. Cada um de nós tem. Talvez um vício, talvez uma área da nossa vida que a gente não consegue mudar. Leva suas derrotas para o Senhor. Sabe por quê? As derrotas da nossa vida são maneiras que Deus pode trabalhar. Eu coloquei aqui uma coisa interessante. Alguém falou assim, derrotas são oportunidades para Deus trabalhar na sua vida, da minha vida. Mas a nossa decisão é sua decisão, a minha decisão hoje à noite. Os discípulos estavam dizendo que eles, levando os barcos para a terra, eles deixaram tudo. Deixaram tudo. Quando a gente pensa sobre nossa missão, como eu ensinei hoje de manhã, nós, nem somente aqueles missionários que estamos sustentando, mas cada um de nós somos também missionários. Cada um de nós, quando a gente sai daqui hoje, estamos no campo. Estamos no campo, no seu trabalho, no seu condomínio, na sua casa, na sua família. Mas a pergunta é assim, eles deixaram tudo. Eles me diziam, Senhor, hoje não.
A gente conseguiu tantos peixes hoje, acho que a gente vai continuar. Vamos continuar no nosso trabalho. Depois, vou decidir. Mas eles decidiram para deixar tudo e eles seguiram Jesus. Derrota ou vitória? Vamos pensar bem sobre isso. Você quer vitórias na sua vida ou só as derrotas? É nossa decisão. Deus quer a vitória. Ele quer que você tenha uma vida cheia das vitórias. Amém? Ele quer isso. Ele quer trabalhar. Ele quer te usar. Ele quer usar essa igreja. Mas ele precisa da gente? Não, ele não precisa. Mas ele quer nos usar. Para abençoar os outros. Para ganhar mais pessoas por Cristo. Pode ser uma pessoa no seu trabalho que está precisando ouvir. Pode ser que você está só com uma palavra. Só uma palavra que realmente, se você fala uma palavra, puxa vida, faz toda a diferença. Então vamos fazer isso. Vamos lembrar em nossa vida de que Deus quer vitória. E minha pergunta também para você, quais são as coisas? Foi o barco de Pedro que ele emprestou, mas quais são as coisas que Deus quer emprestar de você? Vamos orar. Querido Pai, eu te louvo, eu te agradeço hoje à noite, Senhor, porque, Senhor, está querendo nos usar. Obrigado, Pai, porque eu sei que, Senhor, não preciso nenhum de nós, mas o Senhor quer usar nossa vida. Eu sei que o Senhor quer usar essa igreja. Eu sei que essa igreja está sendo uma bênção em vários lugares no mundo, nem somente aqui no Brasil, mas em outros países, até outros países, Senhor. Mas eu sei que o Senhor está querendo usar ainda mais nossa igreja, mas começa, como eu falei hoje de manhã, começa conosco, começa aqui, começa em nossa vida, que nós precisamos entregar nossas vidas para o Senhor. E eu sei que hoje à noite, domingo à noite, quando está chovendo, tem bastante pessoas, normalmente só da igreja, Senhor, mas nós estamos também pensando em nossas vidas mesmo, Senhor. Graças a Deus, como eu mencionei hoje de manhã, Senhor. O Senhor usou meu pai para me levar para Cristo, quando eu tinha apenas 12 anos, Senhor. E eu sei que provavelmente a maioria das pessoas hoje à noite já entregaram a vida para o Senhor. Mas pode ser também, talvez esteja aqui, que tem uma pessoa que não conhece seu filho ainda. Não conhece o que Jesus fez naquela época, nem para o que ele pode fazer hoje. Mas, Senhor, eu sei que o Senhor está querendo fazer, e o Senhor está fazendo os milagres até hoje, Senhor. Até hoje, o Senhor está trabalhando nas vidas, Senhor. E o Senhor está fazendo como nós notamos aquele versículo hoje à noite, que o Senhor é o Senhor dos senhores, o Senhor que faz milagres ainda, o Senhor que quer salvar as vidas ainda. E nós estamos pedindo que o Senhor pode, se no caso alguém não tem Jesus como Salvador hoje à noite, o Senhor pode tocar os corações, pode usar nossas vidas, Senhor, porque nós queremos ser um vaso, Senhor, nós estamos querendo ser um instrumento do Senhor neste mundo, Senhor, que às vezes é tão difícil. As pessoas que têm dificuldade, que estão frustrados, que estão tristes, Senhor, que estão querendo acabar com a vida, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor está querendo usar nossas vidas para animar as pessoas, para ajudar as pessoas, para mostrar o amor do Senhor. E nós te louvamos por tudo, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradecemos então a Deus que usou o pastor Mark, seu servo, para nos trazer a mensagem desta noite. Que Deus continue abençoando, pastor.
restante, vamos nos colocar em pé. Vamos partir para a parte de encerramento do nosso culto. Então vamos continuar louvando ao nosso Deus através desse último cântico, que diz uma grande verdade, que o nosso Deus é santo. Então louvemos a Ele. Quando entro em tua presença e contemplo a tua glória, me esvazio e me prostro aos teus pés. Os teus olhos me consomem com teu infinito amor. Teu perdão me restaurou para o teu louvor. Santo Deus, Santo tua glória enche a minha vida e transforma o meu viver. Santo Deus, Santo Deus, não há outro igual a ti, Senhor. Tu és digno de louvor. Santo Deus, Santo Deus, tua glória enche a minha vida e transforma o meu viver. Santo Deus, Santo Deus, não há outro igual a ti, Senhor. Tu és digno de louvor. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Amém? Podeis assentar. Antes de nós encerrarmos, alguns avisos para a amada igreja. Lembrando sempre das nossas programações regulares. Estamos aqui todos os domingos, primeiramente em Escola Bíblica Dominical, às 9h30, e também o culto de louvor e adoração ao nosso Deus, a partir das 19h. Lembrando também que aqueles que estão interessados, né, em ter o grupo familiar na sua residência, fale com o pastor Tomé, né, e aí nós agendaremos, né, um grupo familiar na sua residência. Lembrando também que nós estamos no mês de missões, né,
E a conferência missionária será no próximo sábado e domingo. Então já vamos nos preparando, convite seus amigos, familiares, parentes, para estar aqui prestigiando, né, a nossa conferência missionária. Então, dia 28 e 29, às 19 horas, sábado e domingo. E no sábado, como essa igreja gosta muito de comer, né, nós teremos a comunhão, tá? Então, após o culto, no sábado, às 19 horas, no final, nós teremos a comunhão, tá? Então, aqueles que puderem trazer, né, um prato de salgado ou doce e refrigerante, lembrando sempre, né, dos seus convidados, traga para junto nós passarmos esse tempo de comunhão logo após o culto no sábado. Lembrando também que após esse mês, que é o mês de missões, mês que vem é o mês das crianças, né? Um evento bem importante na nossa igreja, todos os anos nós temos esse evento, já é referência aqui no bairro, né, esse evento, então já vamos nos preparando também para o mês das crianças. E o Ministério, né, das Crianças pedem para aqueles que puderem ajudar, certo, Lúcia? Aqueles que puderem ajudar, já fale com a Lúcia, a Sueli, né, para juntos, né, todos juntos, ajudarmos nesse evento, que é um evento grande, né? Então, que nós possamos estar aí disponíveis para ajudar o Ministério Infantil. Quer falar alguma coisa, Lúcia? Então, os irmãos que quiserem participar, acho que a gente já deram o nome, mas também essa semana a gente está chegando os convites, então vamos trazer para que os irmãos possam entregar e marcar um dia dentro da escola. Certo. Esse aí é o convite, tá? Que nós precisamos distribuir pelo bairro. Ok, pastor Tomé, vir aqui à frente, fazer a oração e também a bênção. Queridos, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo do nosso culto, tá? Vamos ficar de pé. Pessoal, vamos cantar aquela penúltima música que vocês cantaram, Confiarei, e nós vamos fazer destino a nossa oração, tá? Graças a Deus, nós somos fruto de missões, o pastor Marco deixou bem claro isso. Eu sou fruto de missões de pessoas que um dia deram a sua vida para determinado lugar do nosso país, né? E hoje eu quero apenas ser um pequeno instrumento de Deus para ampliar o reino de Deus aqui na terra, através de Jesus, tá? E lembre-se, nós estamos numa batalha onde sempre haverá feridos, verdade? E sempre teremos também aqueles que não sabem que estão na guerra, entenderam? Parece que está muito normal, está muito legal, vem de manhã, esquece de vir no outro, e a gente está assim, sem saber que a gente está numa grande guerra contra Satanás, tá bom? Olha que coisa séria. Sabe por quê? Porque nós estamos resgatando vidas das mãos de Satanás. Já pensou? Então ele fica satisfeito com isso? Por isso, amados, é um trabalho que a luta, ela envolve uma série de coisas, oração, dedicação, e principalmente essa área que o pastor falou, do nosso compromisso para missões, não é mesmo? E por isso, amados, nesta noite, nós vamos assim, mudar um pouquinho o esquema, para a gente poder, assim, tornar como nossa oração e sino aqui. Tá bom? A gente anda ansioso demais, preocupado com isso, né? Se o sapato rasgou, se a calça já é rasgada por natureza. E a gente esquece às vezes de que tem prioridade na nossa vida, muito maior. Então vamos nos preocupar um pouco mais pela obra, pelas almas que precisam de Jesus. Amém? Vamos lá então. Podem cantar, gente. Quero ver Rita cantando, quero ver a irmã Dora cantando. Certo? Vamos lá? Amanda cantando. Lembre-se, nós estamos numa guerra e sempre teremos feridos, mas nós temos vencedores, amados, que eles estão na frente da batalha. Então diga assim: no que andar ansioso. Isso, ansiedade. Se vou ter o que comer ou
Senhor veste, isso, os olhos brilhando. Se o Senhor veste os lírios do campo, que mais? O que mais não fará por mim? Olha que maravilha. Eu não tenho que andar preocupado. Alguém está preocupado? Claro que ficamos. Mas Ele vai cuidar de nós, amados. Isso. Sustentou, graças a Deus. Diga assim: confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está onde? Em Ti. Graças a Deus. Não há maior prazer do que saber que meu Deus, aleluia, Amanda, cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Glória a Deus. Não há maior prazer do que saber que meu Deus cuida de mim. Que a Tua graça e o Teu amor perfeito e verdadeiro, a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus, nos dê uma semana de paz, de vitória e de alegria, em saber que o Senhor está conosco sempre. Seja exaltado, ó Pai, através destas vidas aqui presentes, que elas possam olhar dia após dia para Jesus, e que esta conferência de missões que teremos sábado e domingo seja o mover do Espírito Santo em nossas vidas, ó Pai. Que corações sejam quebrantados, que famílias sejam unidas, que necessidades sejam supridas, ó Pai, para a glória do Teu santo nome. Nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode se assentar. Isso, vamos cantar. Mais uma. Confiarei. Diga assim. Muito bem. Minha esperança está em Ti. Naquela hora que você pescar, vem muito peixe. Prazer do que saber que meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que meu Deus cuida de mim. Não há maior prazer, glória a Deus, saber que meu Deus cuida de mim. E o povo de Deus diz: amém. Amém. Graças a Deus, gente. Maravilha. Deus abençoe vocês.